Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, especialmente a sua palavra neste momento, e gozemos sempre de suas divinas consolações por Cristo nosso Senhor. Amém. Naquele tempo, diz o texto de São Marcos, capítulo 1, versículos de 40 a 45. Naquele tempo, aproximou-se de Jesus um leproso, suplicando-lhe de joelhos: se queres, podes limpar-me. Algumas traduções trazem purificar-me, ou curar-me até. Jesus compadeceu-se dele, estendeu a mão, tocou e lhe disse: eu quero ser curado. E imediatamente desapareceu dele a lepra e foi purificado. Jesus o despediu imediatamente com esta severa admoestação: vê que não o digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta pela tua purificação a oferenda prescrita por Moisés para lhe servir de testemunho. Este homem, porém, logo que se foi, começou a propagar e divulgar o acontecido, de modo que Jesus não podia entrar publicamente numa cidade. Conservava-se fora, nos lugares despovoados, e de toda parte vinham ter com ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Como eu disse, é uma história, um episódio muito bonito, em que Jesus cura um leproso, e eu vou fazer as explicações iniciais para ajudar a gente a entender o texto. Uma coisa fundamental para a gente compreender o texto, assim como de maneira geral outros textos da Sagrada Escritura, eu até já falei isso aqui, que a gente procure, quando você for ler a Bíblia, você procure se situar dentro do contexto cultural, não só pelo estudo, mas também imaginando um pouco a cena, tentando se inserir no cenário daquela época, porque o ambiente onde Jesus andou, onde Jesus caminhou, era um ambiente muito diferente do nosso, e a época também era muito diferente da nossa. Nós estamos falando de um episódio que aconteceu há 2000 anos atrás. Então, da mesma maneira como quando nós refletimos semana passada, eu alertei vocês que febre não era uma doença tão simples, muito menos ainda a lepra. A lepra, hoje é a chamada hanseníase, ela tem controle hoje, mas naquela época não. Então, é muito importante que a gente sinta aqui na pele, fazendo aqui um trocadilho, sinta na pele a condição, a situação daquele rapaz, daquele homem que se aproximou de Jesus. Porque ele sofre por causa da doença em si, que já é um problema seríssimo, Você imagina, você tem uma doença que vai se degradando a sua pele, às vezes que cai até pedaços do seu corpo, que desfigura por completo a pessoa, mas também por causa da condição social do portador daquela doença. Que é uma coisa, por exemplo, que nós não enfrentaríamos hoje. Uma pessoa doente de hanseníase hoje não enfrenta isso, pelo menos não nas proporções que se enfrentava naquela época, porque uma vez sendo medicado, iniciando o tratamento, já se elimina, por exemplo, a possibilidade de contágio, o que permite que a pessoa tenha sua vida social normalmente. Mas para o leproso daquela época, não, ele é um excluído. E a gente até entende as razões, porque em se tratando de uma doença altamente contagiosa, se fosse permitido que essas pessoas circulassem normalmente por meio do acampamento, das cidades, etc., isso certamente iria causar um problema sanitário dos mais graves,
Então, ele era excluído socialmente porque era tido como uma pessoa amaldiçoada por Deus, como em geral eram tidos os doentes da época, né? Muita gente tinha essa mentalidade, esse entendimento, né? Teve uma doença muito grave, então era uma pessoa amaldiçoada por Deus, né? Agora, se a gente fosse todo doente, fosse amaldiçoado por Deus, né? Eu mesmo não estava aqui não, porque doença é só quem tem, né? Então era excluído socialmente por causa desse peso, né? E vocês sabem que quando uma coisa é dita pela sociedade, dita assim, né, imposta, o indivíduo também acaba incorporando isso, né? Então não é só uma coisa a sociedade está me excluindo, ele mesmo se sentia amaldiçoado por Deus, porque ele faz parte daquela sociedade. Então não é uma coisa assim dizer, poxa, as pessoas estão me dizendo que eu sou amaldiçoada por Deus e eu estou triste com isso. Não, ele também certamente tinha essa mesma mentalidade. Portanto, há um sofrimento que se impõe a si próprio, né? Que a pessoa se impõe a si própria, às vezes até para além do sofrimento objetivo que já se tem, né? Então, eles tinham essa exclusão social e a exclusão territorial, inclusive. Não podia ficar, não podia morar, tanto que os leprosos eles constituíam certos acampamentos fora, né, das cidades, e quando, se por alguma razão eles tivessem que se aproximar da cidade, que não era, na maioria das vezes, permitido, mas quando o fazia, não é que não era permitido, é que não era bem visto, né? Uma pessoa doente nessa condição deveria ficar no outro canto, deveria ficar no seu lugar lá no acampamento. Não era bem visto. Mas quando eles faziam isso, às vezes até para pedir uma esmola, para pedir um alimento, porque além de tudo eles padeciam também a necessidade material, né? Você imagina, sem poder se inserir, trabalhar, sem poder viver vida normal. Eles, quando faziam isso, né, quando entravam na cidade, eles tinham que sair gritando impuro, 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 que era para poder as pessoas se afastarem. Então vocês notem como era complicada a pessoa, né, que tinha esse problema. Realmente de dar dó, de dar compaixão, né, que é o que acontece depois lá na frente. Ou melhor, com a atitude de Jesus. Por isso os cabelos de um leproso tinham que ser longos, a barba tinha que ser longa, não podia, né, então fazer cabelo e barba e tinha que ficar, né, fazendo esse grito impuro, impuro, que era para poder justamente as pessoas saberem que era uma pessoa doente e se afastarem, né? Então o sofrimento exterior e interior de um leproso é muito grande, ele é realmente digno de compaixão. Além de tudo isso, aproximar-se de alguém, você veja, um leproso se aproximando, se era excluído, estava lá no acampamento, não podia se aproximar da cidade, já era mal visto. E se aproximasse de uma pessoa, de qualquer outra pessoa sã, sadia, já era também muito mal visto. E ainda mais se ele se aproximasse de uma pessoa tido por profeta. Então, isso era considerado uma ousadia muito grande, né? Ali, talvez não tenha acontecido de algumas pessoas chegarem e afastarem ele, mandarem ele sair de perto de Jesus, até com uma certa grosseria, né? Assim como quem queria defender o sagrado, mais ou menos como o povo bota bebê para fora da igreja, né? O pessoal às vezes tem um bebê que está atrapalhando, né? A pessoa chega e já bota para fora, não sei o quê. Aquele negócio de sempre, às vezes até movido por um sentimento supostamente piedoso, né? Mas, e às vezes ignorando a situação humana, poderia ter acontecido inclusive neste caso aqui, porque ele se aproxima primeiro da cidade, que já não era bem visto, depois das pessoas, porque onde Jesus estava, os discípulos também estavam, então tinha muita gente, e mais ainda, ele se aproximou de um profeta. E veja, como ele era tido como uma pessoa amaldiçoada por Deus, né? Era tido como uma pessoa pecadora, então não podia se tocar o puro, a pureza do profeta, que era um homem escolhido por Deus, não é? Ele mesmo, para fazer isso, como eu disse, ele tinha um sentimento social, cultural,
Então, para fazer isso, ele deve ter sido movido por uma ousadia muito grande, né? Porque ele faz essa aproximação. E o Evangelho deixa claro o que foi que moveu esse homem a fazer isso, né? Contra tudo e contra todos, contra si próprio, né? Não é só contra, não é um desafio só às pessoas do lugar de onde ele está, mas também contra si próprio, porque a gente, por exemplo, quando a gente se sente pecador, quando você comete muitos pecados, que você se sente uma pessoa impura, a primeira reação que você tem é não querer se aproximar de Deus, né? É você ter medo de Deus, ficar difícil a oração pessoal, porque quando a gente se sente impuro, a gente não quer se aproximar da pureza de Deus, a gente sente uma certa desconexão, né, entre nós e Deus. Então, aqui algo tinha que ter movido esse homem para se aproximar de Jesus, ajoelhar-se e suplicar-lhe a cura. E o Evangelho deixa claro no versículo 40 que o que aconteceu ele foi movido pela sua fé. Pela sua fé. Porque ele diz assim: se queres, podes curar-me. Se queres, podes limpar-me. Então, essa frase denota a fé daquele homem, né? Porque se queres, podes. Né? Ele está dizendo, eu vim aqui porque eu sei que é como se nas entrelinhas estivesse dizendo assim: eu não podia estar aqui, eu não queria estar aqui, eu sou um amaldiçoado, eu sou uma pessoa excluída, eu sou um pecador, mas mesmo assim, se tu queres, tu podes curar. Então, eu creio que tu tens poder acima das minhas limitações, dos meus pecados e das minhas impurezas. E é bonito, né? Porque se o leproso foi movido pela fé, e já aqui a gente tira uma lição importante, um rema importante para nós, né? A fé nos dá ousadia, né? A ousadia de pedir, a ousadia de se aproximar de Deus, a ousadia de fazer aquilo que nós não podemos, que nós não devemos. Claro, no sentido positivo, né? Não é no sentido moral que eu estou falando. Fazer aquilo que aparentemente a gente acha que não tem condição, ou que os outros acham. Então, na fé nós podemos fazer muitas coisas, né? Quantas pessoas hoje têm dificuldades até de caminhar por causa disso, por causa daquilo, porque eu tenho trabalho, tenho um estudo, tenho um menino, tenho não sei o quê. Na fé nós podemos fazer muita coisa, nós podemos realmente nos aproximar do Senhor, porque a fé é um poder que nos foi dado a partir do poder de Deus, é um fragmento do poder de Deus na nossa vida, né? Então, nós não confiamos em nós mesmos, nós confiamos em Deus. E é bonito porque se ele é movido pela fé, Jesus foi movido pela compaixão. Olha que coisa bacana, né? Eu quero, Jesus diz, eu quero, pois se você quer, eu quero, seja curado. E imediatamente desapareceu dele a lepra e foi purificado, imediatamente. Aconteceu aqui um verdadeiro milagre, porque foi instantâneo, imediatamente, né? Foi uma cura que na época era impossível para a medicina, não é? E foi algo impossível de ser explicado pela ciência ou pelas circunstâncias da época, né? Então, verdadeiramente um milagre, e é muito importante a gente entender isso, né? Um milagre ele tem essas três características, viu? Ele precisa ser instantâneo, precisa ser inexplicável e impossível. Essa cura que Jesus realizou aqui tem essas três características. Foi de uma vez só, né? Às vezes a pessoa diz, eu fui curada, Deus me deu uma graça e eu passei 1 ano fazendo tratamento e fui curado. Isso aqui não é um milagre, é uma grande graça, mas não é um milagre, porque milagre é uma coisa instantânea, né? Aqui, como diz, imediatamente desapareceu dele a lepra e ele foi purificado, né? E por sua vez, então veja como é esse maravilhoso encontro que nós podemos hoje rezar com isso também, né? Esse maravilhoso encontro entre a nossa fé e a compaixão de Jesus. O principal motor do nosso coração deve ser a fé, nesse sentido de se aproximar de Deus, né? E no coração de Jesus, o principal sentimento é a compaixão.
Quando nós nos aproximamos dele, ele tem compaixão de nós, ele não nos joga fora, nos lança fora, sejamos nós quem sejamos, né? E tenhamos as impurezas que tenhamos. Aqui tem esse encontro maravilhoso que eu convido vocês a meditarem, a contemplarem nesta noite, né? Nesta simples meditação da palavra que nós fazemos, porque é realmente um encontro maravilhoso. E quando eu digo bonito e maravilhoso, não estou falando só no sentido poético, não. Estou falando de algo que realmente tem repercussões na nossa vida muito profundas. Não é? Né? Traz para nós a paz, traz a coragem, a força, né? Aumenta a nossa fé. E aqueles que têm pouca fé, lembre-se, peça a Jesus para aumentar a sua fé. E aí, quanto menos fé a gente tem, parece que Jesus vai ter mais compaixão da gente, né? Vai ter mais compaixão, porque a gente, além de não ter nada, a gente ainda não tem nem a fé, né? Mas que a palavra de Deus alimente a nossa fé nesta noite, né? Para que a gente se aproxime de Jesus de todo o coração, com toda confiança, porque Ele está disposto a nos acolher e não nos lançará fora em nenhuma circunstância. Depois da cura, Jesus o despediu. Diz que Jesus despediu. Tem duas coisas que são colocadas na Bíblia. Alguns dizem assim: Jesus o despediu com esta severa admoestação, né? Com essa chamada de atenção. Algumas traduções dizem até que Jesus ficou irritado, né? E aí a Bíblia não deixa claro assim por que Jesus se irritou. A gente sabe que Jesus tinha um temperamento forte às vezes, né? E a gente não sabe o que aconteceu, porque, como eu disse, a gente tem que entender isso também. O evangelista, ele escreveu aquilo que estava ao seu alcance, tal como ele escutou falar. Mas é claro que a história tem muitos detalhes ali no meio, né? Muitos acontecimentos que não nos foram transmitidos por meio da narrativa. Mas não fica claro a Sagrada Escritura. Então, se Jesus ficou irritado, não fica clara a razão porque ele se irritou. Talvez porque, isso é muito provável que tenha sido isso, o que tem irritado Jesus tenha sido o fato de, ao realizar aquela cura, que foi uma cura portentosa, né? Então chamou muita atenção, aglomerou muita gente, e Jesus talvez não tenha gostado muito daquela aglomeração em torno dele, inclusive porque, como a gente vai ver logo na sequência, Jesus tomava muita precaução de não de não se espalhar muito essas coisas, porque senão ele não conseguia nem pregar, né? Porque o pessoal, ele não podia entrar numa cidade que aí todo mundo já trazia doente, aquele negócio todo, ele não conseguia às vezes nem anunciar o reino de Deus, que era a sua missão principal, né? A gente olha no Evangelho, Jesus tinha todo cuidado com isso, né? Ele gostaria de que as pessoas o reconhecessem como Messias, mas não somente como um curador, né? Como uma pessoa que fazia milagres, mas alguém que trazia a salvação, né? Então a missão de Jesus era muito ampla, ele tomava muito cuidado para que não fosse reduzida pelas pessoas só a esse aspecto da cura, da libertação. Veja que isso está muito presente no Evangelho, né? Por isso que ele faz esse tipo de recomendação. Por exemplo, qual é a recomendação que ele faz ao leproso? Não digas a ninguém. Não digas a ninguém. Por quê? Porque justamente por causa dessa precaução que ele tomava. E aí, como pode ter juntado gente ali, de repente a pessoa ele pode ter se irritado, que não é pecado não, viu gente? Se irritar não é pecado não. Às vezes a gente se agonia com o negócio, cara. Tem gente que se agonia com muita gente, né? Chegou muito barulho, muita coisa assim. É claro que você não pode ser ignorante, né? Grosseiro, agressivo e tal, mas você se irritar com alguma coisa não é pecado, né? Jesus era humano como qualquer um de nós. Então ele pode ter se irritado com aquela aglomeração, né? Ficou com medo do Covid. Não, brincadeira. Se fosse hoje, ia ficar com medo do Covid. Aí as autoridades sanitárias vinham lá, etc e tal. Não era o caso, mas esta pode ter sido a razão da irritação de Nosso Senhor. Depois ele faz duas recomendações. Ele recomenda que a pessoa, o leproso, o ex-leproso no caso, né? Ele faça
ele não conte nada a ninguém e recomenda que vá ao sacerdote oferecer a oferenda prescrita pela purificação, né? Pela sua purificação. Aqui, essa recomendação é importante a gente entender, é simples também, porque na época os sacerdotes eles faziam às vezes também de autoridades sanitárias. E eles que atestavam uma cura, quando uma pessoa ficava doente, era eles atestavam a doença, para que a pessoa fosse pro reservado lá para o acampamento, etc. E depois que a pessoa era curada, se fosse curada, eram eles também que atestavam a cura. Então ele precisava disso, né? Desse atestado. É como se fosse um atestado médico, entendeu? Para dizer que você está bem. Aqui, no caso, seria um atestado social, para poder frequentar o templo, voltar à rua, voltar a fazer todos os encaminhamentos, viver a sua vida normal, o seu cotidiano, o seu dia a dia, né? Ele precisava disso, e aí apresentava-se uma oferenda, que normalmente era um animalzinho para ser sacrificado, uma coisa assim, ou uma doação em dinheiro, alguma coisa, no caso dos pobres era muito pouco, e aí Jesus recomenda isso para que ele possa voltar à vida normal. Ou, de repente, ele até sabia disso, né? Mas Jesus manda ele logo, vá para você sair de perto de mim, né? Para evitar essa aglomeração aqui, essa confusão, né? Até porque Jesus não ficava curtindo milagre, né? Não ficava curtindo essas coisas, né? Ele simplesmente tinha muito foco na sua missão, então ele ia para frente, né? Já precisava fazer outras coisas. Mas o homem, mas assim, a gente também chega a esta conclusão, né? É difícil não proclamar as maravilhas de Deus, não é verdade? É muito difícil. Então o cara foi curado, né, de uma doença daquela. Notem a condição da pessoa anterior, tal como eu narrei para vocês, né? E agora essa nova condição, né, de pessoa que pode ser reinserida na sociedade, retomar a sua vida natural, normal, como é que ele vai ficar calado? É muito difícil, né? Então ele logo que saiu dali, já começou a contar, já começou a proclamar as maravilhas de Deus. É muito difícil. Jesus pediu um negócio aqui que não dava para cumprir, né? Eu acho que o próprio Jesus sabia disso, né? Aí alguém vai dizer assim, então ele não fez a vontade de Jesus, ele desobedeceu a Jesus. Não diria isso, né? Eu acho que Jesus fala isso, mas fala nesse sentido, né? Dele preservar mais, não ficar fazendo as coisas muito alarde, né? Também não reduzir sua vida a isso, porque tem pessoas que às vezes reduzem a vida a isso, né? Não cresce mais na caminhada, passa a vida toda proclamando uma cura que recebeu. E não é isso, a vida segue, né? A vida segue, as coisas precisam andar, não pode ficar presa somente a um episódio, por mais significativo que ele seja, né? Então, se ele fez certo ou não, se ele desobedeceu ou não, a gente não sabe, mas talvez por isso o evangelista escreveu a história, porque se ele não tivesse saído contando, talvez a gente não tinha acesso a ela hoje, né? Porque aí o fato dele sair contando, muita gente vai contando a história, espalhou-se e chegou a São Marcos, né? Para poder nós termos acesso a essa história tão bonita que nós vamos ler novamente agora, dessa vez de posse dessas informações. E enquanto eu leio, você já sabe, né? Você vai meditando nas palavras e tomando para si um rema, né? Algo vai saltar no seu coração, que vai chamar a sua atenção, que vai mostrar para você uma lição, não é? Neste momento em que nós fazemos essa segunda leitura meditando, abre-se outro livro, que é o livro da nossa vida, o livro da nossa experiência pessoal e daquilo que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Naquele tempo, aproximou-se de Jesus um leproso. Veja a força do significado disso, né? Suplicando-lhe de joelhos, se queres, podes purificar-me. Olha a fé contida. Jesus compadeceu-se dele, movido de compaixão, estendeu a mão, tocou e lhe disse, eu quero ser curado. E imediatamente desapareceu dele a lepra e foi purificado.
Jesus o despediu imediatamente com esta severa admoestação: vê que não o digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta pela tua purificação a oferenda prescrita por Moisés para lhe servir de testemunho. Este homem, porém, logo que se foi, começou a propagar e divulgar o acontecido, de modo que Jesus não podia entrar publicamente numa cidade. Conservava-se fora nos lugares despovoados e de toda parte vinham ter com ele. Medite um pouco nessas palavras. Qual foi o rema que saltou em seu coração? O que ela fala para você? O que a palavra fala para você hoje, concretamente para a sua vida? Depois que nós compreendemos isso, peça o Espírito Santo que lhe ajude também. Seus olhos, nossos olhos correm sobre a palavra de Deus e ela vai falando ao nosso coração. Inclusive, se você quiser, você pode agora compartilhar comigo alguma coisa. Pode colocar aqui no chat, né? Alguma coisa que lhe saltou o coração, alguma coisa que você queira compartilhar comigo e com seus irmãos que estão participando. Foi libertador, Carla está dizendo, aquele leproso sair gritando: sou curado, sou limpo, que alegria. Vai ver, ele saiu mesmo, é mesmo, viu? Porque, engraçado, aqui entra, você chama a atenção de uma coisa importante. Há um contraste aqui também entre o grito dele, que antes ele saía gritando impuro, impuro, impuro. Ele talvez tenha saído dali gritando puro, 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 né? Que é mais ou menos o que a gente devia fazer mesmo, faz mesmo. Eu sou no lugar dele, eu fazia isso mesmo, né? Saía gritando para todo mundo agora, puro, 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 né? Porque agora Jesus libertou. Por isso que a gente não consegue calar muito aquilo que Deus faz na nossa vida, né? Quanto mais Deus fizer na nossa vida, a gente permitir que Ele faça, mais a gente estará apto, né, para anunciar às pessoas. Eulindete diz de novo: o tempo todo no sofrimento, a alegria é grande, pois queria voltar à vida normal. Isso, alegria. Se queres, tu podes. Boa noite, Francimério. Boa noite, Francimério. A misericórdia de Deus me constrange, diz Andréa. De fato, principalmente quando a gente se entende tão impuro quanto este personagem, né, que nós lemos aqui hoje. É realmente isso. E Arlenice diz: eu fico a imaginar a alegria daquele homem. Eu também fico tentando imaginar. E é por isso que ele não consegue se calar, né? Porque quando a gente realmente está alegre, de fato a gente quer compartilhar isso com as pessoas. Alciane diz: me chamou a atenção. Oi? Ah, tá. Me chamou a atenção. Nada impede o leproso de se aproximar de Jesus. É porque o corretor mexeu aqui e ficou o pé do tio, né? Mas esse leproso aqui não tinha tio, não. Eu que digo que aquele cego, que tem um cego chamado Bartimeu, que era filho do Timeu, aí eu digo que ele é meu primo, né? Porque ele era filho do Timeu. Mas esse aqui não era meu primo, não, né? O Bartimeu era meu primo. Esse aqui... Aí o corretor, sim, mas é verdade, né? Chamou, nada impediu aquele leproso de se aproximar de Jesus. Nada impediu, vírgula, né? Porque tinha muitas coisas que poderiam impedir, de fato. Mas a fé dele transplantou, né? Ultrapassou essas coisas. A fé hoje vai ser o nosso rema comunitário, né? Nós temos que crer realmente. Não tem como calar a graça de Deus nas nossas vidas, diz Heralberto, de fato. A humildade do leproso ao falar com Jesus foi o que chamou a atenção de Leide, né? Zé Filho está dizendo: o que me tocou foi o ir a Jesus. Ele lembrou aqui do cego de Jericó,
que gritou, né? Filho de Davi, tem de compaixão de mim, né? É claro, também o cego só podia gritar mesmo, né? Porque não enxergava, tinha que gritar. Agora o leproso pelo menos devia ter visão, né? Que ele saiu, foi lá até Jesus. A gente deve usar todos os mecanismos possíveis que nós temos para nos dirigir a Jesus, né? Então você veja, o cego não enxergava, então ele usou a voz, ele usou o que ele tinha, né? Às vezes a gente também, para se aproximar de Jesus, às vezes a gente não tem uma grande intimidade, ou a gente tem isto ou aquilo, mas ou não tem tempo, ou não tem possibilidades, enfim, tem muita coisa que às vezes a gente fica se lamentando, né? Porque não tem. Então, use o que você tem para se aproximar de Deus. Gislaine de Jesus disse, eu quero... Gislaine tá jogando uma piadinha aqui, ela tá lembrando de uma pessoa que leu errado, né? Porque aqui tá, eu quero, vírgula, ser curado. Aí alguém leu sem a vírgula, ficou, eu quero ser curado. Aí disse que Jesus quem pediu ao leproso para ser curado, né? Como quem diz, o leproso chegou e disse, se tu queres, podes curar. É como se Jesus estivesse dizendo, eu também quero, né, ser curado. Mas é claro que é só uma piada, né? Sempre piadista. Realmente não tem como conter a alegria de ser curado, diz Jane. A vontade é sair anunciando. E Malba Maísa chama a atenção. Jesus ficou tomado de compaixão. É mesmo, é verdade. Então, meus irmãos, que coisa bonita, né? Essa passagem hoje ela é particularmente bonita. Ainda mais, até para mim mesmo, hoje eu louvo a Deus por ela, porque hoje eu passei o dia doente. aí ela veio a calhar essa palavra, né? Eu quero me aproximar de Jesus com vocês, né? Para receber esse amor dele junto com vocês e ser curado também hoje. O Senhor nos ajude, né? Nos dê essa graça. E eu queria fazer isso através de uma canção que alguém me lembrou hoje. Alguém me lembrou hoje que ela existe. Ela dizendo que a música era muito bonita. E realmente, desde que eu vi essa música, eu gostei demais dela. Eu não sei de quem é essa música, não sei se é de Arthur, ou é de Douglas, ou é dos dois, ou é de três. Sei lá. Isso que a gente fez quando a gente tava fazendo aquelas vias sacras. Lembra das vias sacras que se fazia pela rua? Fizemos em vários lugares, lá em Cecília Dantas fizemos também. É uma música que diz assim: um estranho amor me atingiu, me desarmou, me trouxe a paz. Que amor este que torna suave o jugo? Que amor esse que torna o peso leve? É o amor que me redime, é o amor que me redime, é o amor que me redime, é o amor que me redime. Aumenta a nossa fé, Senhor, para que nós possamos nos dirigir a Ti nesta noite, depois de sermos provocados por esta palavra, por este personagem desconhecido que se aproximou de Ti, movido pela confiança. Se queres, podes. Se Tu queres, podes nos curar nesta noite, agora, realizando milagres de maneira imediata, Senhor. Tu podes. Nós estamos aqui com nossa fé, nossa pouca fé, pequena fé, requisitando, aguardando a vossa compaixão. Move-te de compaixão neste momento por nós, Senhor, e nos deixa e nos atinge com este amor. Nos
nos atinge neste amor. Aproxime-se agora de Jesus. Vamos fazer juntos. Vamos fazer essa mesma coisa que o leproso fez. Vamos nos aproximar do Senhor. E agora, aqueles que estão com pecados, com dificuldades, mesmo que os que estão distantes de Deus, aproxime-se de Jesus. Aqueles que se sentem mal consigo mesmos e se sentem culpados, que absorveram no seu interior essa condição, às vezes, de amaldiçoado, alguém que não vê bênção na sua vida, começa a ver todo acontecimento como se fosse tudo ruim. Oh Jesus, vem nesse momento, inclusive curar esses nossos temperamentos, essas melancolias, essas murmurações que às vezes a gente tem na vida. Nós somos tão felizes, tão agraciados, porque Tu estás conosco, Tu estás no meio de nós. Realizaste obra maravilhosa na nossa vida. És movida de compaixão por nós. Aproxime-se de Jesus agora, aproxime-se dele, não importa a sua condição. Tem um amor no coração do Senhor que envolve os seus sentimentos, a sua vontade, a sua inteligência, tudo que Ele tem vem na nossa direção agora. Um estranho amor me atingiu. Esse leproso poderia cantar essa música, né? Como Cirineu poderia cantar essa música. Tantos personagens poderia cantar e proclamar. Eu sempre gostei dessa música porque ela é suave, né? Ela fala do amor, de uma característica do amor de Deus que somente o amor de Deus tem, que é o amor que redime, que salva, que livra do pecado e da morte. O estranho amor me atingiu, me desarmou, me trouxe a paz. Que amor é este que torna suave o jugo? Que amor é este que torna o peso leve? É o amor que me redime. Cante comigo, cante. É o amor que me redime. É o amor que me redime, que me purifica. É o amor que me purifica. É o amor que me purifica, que me perdoa, que te perdoa. Aqueles que agora se sentem distantes de Deus, aproxime-se de Deus. Aqueles que se sentem incapazes de se aproximar de Deus, saiba que Ele tem compaixão de ti, compaixão de ti. Nessa noite nós pedimos, Senhor, cura a nossa vida. Dá-nos também sinais, curas físicas, curas psicológicas, espirituais, como um sinal da Tua presença entre nós, para que possamos proclamar a Tua graça e não nos calar. É o amor cheio de amor, Ele se ofereceu. Essa é outra música de outra amiga minha. E com seu sangue quis nos aspergir,
purificar-nos, tornar-nos brancos como a neve. Oh, tornar-nos brancos, tornar-nos puros como a neve. Essa é a graça dessa noite, a graça de nos tornar puros, limpos, puros espiritualmente, humanamente. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Cheio de amor, Ele se ofereceu. Ele se oferece para nós com sua compaixão, né? E com seu sangue quis nos aspergir, purificar-nos, tornar-nos brancos como a neve, assim como aquele leproso, tornar-nos brancos como a neve. O amor se entregou por mim, o amor me resgatou, o amor se entregou por mim. Ore no Espírito, suavemente. Mesmo que você esteja num lugar inadequado para isso, ore baixinho, somente sussurrando seus lábios na sua presença, na presença de Deus. O amor, o amor, o amor, o amor que cura, que purifica, vem ao nosso encontro. Vem nessa noite nos fazer viver, nos fazer amar, nos fazer se apaixonar, anunciar o amor, o amor. Senhor, cura uma pessoa agora que tem dificuldade de ler a Escritura, ler a Bíblia. Senhor, está te dando clareza, inteligência. Senhor, toca uma pessoa que ficou muito sensibilizada com esse fato do leproso não poder fazer a barba nem os cabelos. Se tornava uma pessoa um pouco feia, desleixada, como se fosse desleixada. O Senhor toca uma pessoa agora que está um pouco assim, está deixando crescer, as coisas estão um pouco desleixadas por causa da tristeza. Toca, Senhor. Movido de compaixão, toca essa pessoa agora. Para que ela possa ver a beleza da sua vida. Como é importante a sua vida para o mundo, para as pessoas. Que ela possa cuidar dela, não um cuidado egoísta, mas para melhor servir, amar aos outros. Sinto o Senhor tocar uma pessoa que sofreu uma queda com uma parte do corpo muito ferida, ficou vulnerável. O Senhor toca nesse momento.
É o amor que me redime. É o amor que me redime. Cante comigo para encerrar. É o amor que me redime. É o amor que me redime. É o amor. Glorificado seja o teu nome, Senhor. Obrigado. Obrigado por mais esse momento, a tua presença, mais um momento que a tua palavra nos cura. Agora vá silenciando, vá deixando a palavra fazer em você. Esse é o momento da contemplação, em que já não são mais necessárias as palavras, mas só o olhar, só estarmos estáticos diante de Jesus, do seu poder, da sua compaixão. Contemple a compaixão divina, o amor que Ele tem por você, o amor que redime. Pequenos instantes, aqui porque estamos aqui ao vivo, muita gente, mas no momento pessoal você pode ficar até mais tempo nessa contemplação. Ou quando a gente puder fazer essa leitura orando presencial, a gente vai ficar também mais tempo assim, de silêncio, né? Contemplando essa graça divina, o amor que redime. Muito bem, que maravilha, que Deus os abençoe, né? Quero registrar aqui ainda Maria Dalva, que diz: é pela minha fé que muitas vezes na minha vida permaneço de pé. É mesmo, viu? Permanece de pé, curada. Obrigado, Senhor, pela minha fé, pela fé que me deste. E de fato a fé é um dom também de Deus, né? Dona Gorete diz: é o amor que me cura. Marília diz: Senhor, eu sei que tu me ama, purifica-me, Senhor. Muito bem, rezando, né? Essas manifestações de vocês me dizem que vocês rezaram comigo, e isso é muito bom. O amor que me purifica, liberta e salva. Arlenice diz: estamos juntos pela fé, que Jesus tenha compaixão de nós e nos purifique de todo mal. Jane diz: é o amor que me redime, me liberta e purifica. Obrigado, Senhor. Sérgio diz: obrigado, Senhor, pelo teu amor misericordioso. Te peço ajuda para me aproximar de Ti todos os dias de minha vida. Ele haverá de ajudar a você e a todos nós, meus irmãos, para que a gente possa se aproximar de Deus. Então, mais uma vez, simples assim, a palavra do Senhor nos dá estas luzes que nós vamos levar para toda a nossa semana, né, para toda a nossa vida. Se vocês fizerem a inscrição de vocês no canal da Comunidade Remédios do Senhor e ativar lá aquele sininho lá, o próprio YouTube vai fazer a notificação da leitura orante da Bíblia. Então você vai receber ali já a notificação de que nós estamos iniciando, sem ser preciso que eu envie o link, né? Então, eu não gosto muito desse negócio. Quando eu vejo algum vídeo no YouTube que a pessoa começa a ficar dizendo muito, insistindo nesse negócio, né? Se inscreva no canal e ative o sininho, dê like, não sei o que, já me irrita, né? Eu não consigo. Muitos vídeos eu deixei de ver por causa disso, porque o cara fica moendo. Então, eu não gosto de ficar dizendo isso nem nada. Mas para o bem de vocês mesmos, para facilitar o nosso trabalho, né? Você pode, inclusive, divulgar a Leste Divina, pedir que as pessoas elas façam a inscrição, ativa lá o sino, pronto, não precisa ficar dando like não. É só para você receber a notificação, né? E recebendo a notificação, então dispensa assim que a gente fique mandando o link daqui, né? Ou você tem que aguardar o link, porque aí já está lá no nosso canal do YouTube. E nós estamos trabalhando também para editar todas as lestes divinas de todas as semanas e colocar também no nosso canal, vai ficar lá disponível
para você, se quiser rememorar ou tiver perdido algum dia, quiser participar ou quiser encaminhar para alguém, mandar para alguém para que a pessoa assista e participe, mesmo sendo gravada, né, não sendo ao vivo, mas tem seus benefícios. E aí a pessoa também é convidada a participar conosco aqui ao vivo, a partir na próxima sexta, se Deus quiser, nós vamos estar aqui de novo juntos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Boa noite para todos, rezem por mim e que Deus os abençoe. Tua palavra, o meu pranto enxugar.